Oi, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour rápido pelo Shotcut. Acho interessante fazer uma introdução para quem nunca usou esse editor de vídeo ou nenhum outro editor de vídeo na vida. Então, se esse for o seu caso, esse vídeo pode te ajudar a começar a usar o Shotcut. Quando você abre o Shotcut, é isso que você vai ver na tela. A primeira impressão pode não ser muito boa, pois a tela é bem poluída, mostra vários menus abertos e isso pode intimidar um pouco. Eu já acostumei a usar dessa forma, então não acho que seja tão ruim, mas entendo que cada pessoa tem uma preferência e o importante é você deixar da forma mais intuitiva para você usar. Um ponto é a língua. Eu gosto de usar o Shotcut na língua original, que é o inglês, porque o site, o fórum de discussão, a ajuda, as notas explicativas a cada nova versão do programa estão em inglês. E é em inglês que eu aprendo muita coisa nos fóruns de discussão. Mas nos meus vídeos, eu costumo fazer uma correlação com o português para facilitar a explicação. Então acho que no final, você vai entender o que precisa ser entendido. Se você quiser alterar a configuração de idioma no Shotcut, é só ir em Settings, Language e escolher o idioma da sua preferência. Outro ponto é a versão do Shotcut. Como todo sistema, de tempos em tempos o Shotcut atualiza a versão. Então, se você viu um vídeo, tentou fazer igual e não conseguiu, porque não achou um filtro, uma opção que você viu, é provável que a sua versão do Shotcut seja diferente da explicação que você viu. Para verificar a versão que você está usando, o caminho é Help, About Shotcut. Se você quiser verificar de forma manual se o Shotcut está atualizado, o caminho é Help, Upgrade. Fazendo isso, vai aparecer uma mensagem perguntando se você quer que o Shotcut verifique no futuro se há novas versões de forma automática. Clique em Yes, sim, se esse for o seu desejo, ou em No, não, se você quiser sempre fazer de forma manual. Se você optar por fazer de forma manual, o Shotcut vai indicar na tela que há uma versão mais atualizada e você vai precisar clicar no link para fazer o download da nova versão. Eu falei do update, atualização, mas existe também a possibilidade de downgrade, regredir para versões antigas. E por que alguém faria isso? Porque às vezes, por exemplo, em alguma atualização, algum filtro pode começar a dar pau e você usa muito aquele filtro. Então você pode regredir para uma versão anterior e continuar usando o Shotcut em uma versão estável. Ou porque seu sistema operacional não é 64 bits e você pode procurar uma versão que rode em sistemas 32 bits. Para isso, é só acessar o site do Shotcut e na área de Download, clicar no link de versões anteriores. Aí, é só buscar a versão desejada. Agora vamos começar a falar dos menus e atalhos do Shotcut. Se você clicar em View, você vai ver uma correspondência entre as últimas opções desse menu e os ícones que aparecem no topo do Shotcut. Os ícones que aparecem no topo são atalhos. Clique em cada um deles e você será direcionado para a aba Seção Correspondente. Os ícones que aparecem no menu View ocultam ou mostram essas abas seções. Inicialmente, não oculte nada, para você ir entendendo para que serve cada uma dessas opções. Mas se você optar por ocultar, saiba que é nesse menu que você vai conseguir exibir novamente o que você ocultou. Uma seção muito importante é a Timeline, a linha do tempo. É lá que você vai organizar os seus vídeos, suas imagens e áudios para editar o seu vídeo. No Shotcut, existem dois tipos de faixas, as de vídeo e as de áudio. A terminologia é clara. Use a faixa de vídeo quando você tiver imagens com ou sem som e use a faixa de áudio quando você quiser apenas incluir uma gravação de áudio ou uma faixa de música. Visualmente falando, as faixas de vídeo começam com V e são mais altas. São mais altas para comportar a imagem e o som. Já as faixas de áudio começam com A e são mais fininhas, pois só tem o áudio. Você não precisa se preocupar com a ordem das faixas de áudio, mas precisa ter uma atenção maior com a ordem das faixas de vídeo.
A melhor analogia é uma pilha de livros, sendo vista do alto. Se você colocar um livro maior em cima de um livro menor, você não vai conseguir enxergar o livro menor que está embaixo do maior. O mesmo acontece com as faixas de vídeo no Shotcut e demais editores de vídeo. Sua faixa V1 deve conter o vídeo principal e as demais faixas, as sobreposições desejadas. Eu vou tentar detalhar melhor outros pontos das faixas de vídeo e áudio e da própria timeline na hora de explicar sobre filtros e transições. Acho que fica mais didático para você entender dessa forma. Espero que esse vídeo tenha te dado uma visão macro do editor, para você ter condições de começar a seguir algum tutorial que você encontrou no YouTube e não se desesperar se não achou alguma aba, seção, um filtro ou porque a língua do Shotcut usada no tutorial está diferente do seu Shotcut. Se ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Valeu e até o próximo vídeo!